Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. João Augusto Cora, quem vos fala. Recentemente apareceu lá em One Piece, no arco de Egghead, os 5 anciãos em campo de batalha, tá? Em campo aberto lá em Egghead. O primeiro a aparecer foi Sanjay Garcia Saturno. Aí deu a entender que as Akuma no Mi, os poderes deles, eram baseados em yokai, né? Que são as figuras mitológicas da cultura japonesa. Só que a fruta, ou o poder de San Esteban no Sujuro, que é esse Gorosei que está na sua tela, não é baseada em um yokai. San Esteban no Sujuro não tem um poder baseado em nenhuma criatura do folclore japonês, ou seja, não é um yokai. Muita gente falou que era um Gashamaru, mas não é um Gashamaru. O yokai Gashamaru é diferente, inclusive eu vou fazer um vídeo do Gashamaru mais para frente. O que o San Esteban no Sujuro encarna é a figura da morte. Como assim a figura da morte? Calma, eu vou explicar. Quando eu vi essa forma, me chamou a atenção. Parecia um cavalo esqueleto, né? Um cavalo morto, algo assim. E aí eu comecei a procurar yokais ou referências na própria cultura japonesa que fizessem menção a um cavalo esqueleto. Mas eu não achei. Não tem yokais baseados nisso. Num cavalo esqueleto e tudo mais. Aí depois eu vi o próprio San Esteban no Sujuro, que é o deus guerreiro das finanças, usando uma forma híbrida. De sua participação em Egghead é San Esteban no Sujuro em sua forma híbrida, que cavalga atacando os pacifistas, que tinham sido ordenados pela própria Bonnie a proteger e ajudar na fuga, né? E tinham atrapalhado muita marinha. Então, San Esteban no Sujuro cavalga em sua forma híbrida e ataca os pacifistas, os cortando com sua espada e liberando uma espécie de corte de gelo, que seria o frio do próprio submundo. Grave essa informação. E ele usa uma forma em que o dorso dele para cima é humano, enquanto a sua forma é quadrúpede, que torna mais ou menos um centauro esqueleto. Guarda essa informação também. O uso desse gelo nos cortes dele me chamou a atenção. Qual o outro personagem que usa gelo nos cortes? Brook. E o Brook usa o gelo infernal, o gelo do submundo, né? O ar gélido da própria morte, que é a mesma habilidade que o San Esteban no Sujuro usa. É um gelo que é o gelo da morte, é o gélido da morte. É o literalmente gelo do submundo. Isso me fez lembrar uma outra coisa. Ele é um cavalo esqueleto que cavalga por aí usando o gelo do submundo, ou seja, um cavalo da morte. O que isso te lembra? Se você, assim como eu, é fascinado por lendas e mitologia, você deve estar lembrando agora do Cavaleiro Fantasma ou Cavaleiro da Morte, que também tem um nome em inglês, né, que é mais conhecido. O nome em inglês desses cavaleiros é literalmente Cavaleiro da Morte ou Dark Roads, né, os Dark Rings. Os Dark Rings são figuras sombrias que vagam por aí coletando almas, né, com seu manto gélido da noite. E eles usam espadas, assim como o San Esteban no Sujuro. E melhor ainda, as espadas deles podem canalizar 3 tipos de habilidade. As espadas deles, que são chamadas especificamente, né, são espadas com runas conjuradas com poderes, né, porque eles são cavaleiros, né, da morte, elas são chamadas de penumbras, penumbras da morte. Esse é o nome das espadas. E essas espadas, nomeadas como penumbras, podem invocar 3 tipos de poderes. Elas invocam o sangue, sim, elas manipulam sangue, né? Fazem cortes com sangue, manipulam sombras também, em uma névoa sombria, e invocam o gelo do submundo, o frio congelante da própria morte, que é justamente o que o San Esteban no Sujuro faz. Porque quando a gente está acostumado a ver o Cavaleiro da Morte, né, o Comensal da Morte, aquele que usa as penumbras e tudo, né, os Dark Rings, a gente está acostumado a ver um cavalo esquelético, que é padrão, mas a gente está acostumado a ver um esqueleto que cavalga com ele, ou uma figura encapuzada que cavalga com ele, ou seja, tem um cavaleiro humano. E no caso do San Esteban no Sujuro, ele se transforma em um cavalo esquelético, e não tem um cavaleiro, né? Só que você lembra da forma híbrida dele? Ao usar a forma híbrida, San Esteban no Sujuro, o deus guerreiro das finanças,
transforma o seu dorso em humano, enquanto o resto do seu corpo fica em forma de cavalo, baseando-se basicamente num centauro, que é outra figura, né? Mas ali ele mescla duas coisas. Ele tanto é a montaria quanto é o cavaleiro. Em sua forma híbrida, ele mescla duas coisas. Ele é o cavaleiro porque o dorso dele é humano. Mas ele também é a montaria, porque a partir do dorso para baixo, ele é um cavalo esqueleto. Então, meio que ele mescla as duas coisas. Por isso que, mesmo assim, ele representa o cavaleiro da morte, porque nessa forma, que é a forma híbrida, tem um cavaleiro, que é do dorso para cima, onde mostra o próprio San Esteban no Sujuro. E para aumentar mais a mítica de representação da morte, ele é um Gorosei. E entre os 5 anciãos já foi mostrado para a gente pelo próprio Sanjay Garcia Saturno que não importa o quanto você fira um Gorosei, ele se regenera magicamente, milagrosamente, por inteiro. O cara perdeu quase um braço inteiro e regenerou. Então o Sanjay Garcia Saturno já mostrou que os Goroseis são capazes de se regenerar. O que isso reforça o conceito do San Esteban no Sujuro? É muito fácil. O conceito do San Esteban no Sujuro aqui que a gente está trabalhando é o conceito de que ele representa o cavaleiro da morte, os Dark Rings, a própria morte, né? Que a representação dele é essa, a do cavaleiro da morte, não é de um yokai. E para ele ser representado como o cavaleiro da morte, ele não poderia morrer, porque morte é um conceito. E por conceito, morte não morre. Então, o fato de ele se regenerar, quase que instantaneamente, reforça o conceito de que ele não morre, de que ele é imortal. Sendo imortal, reforça o conceito da própria morte, já que a morte não pode morrer, a morte é algo inerente. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essa foi a minha análise de San Esteban no Sujuro, que é o primeiro dos Goroseis que eu analisei, mas eu vou analisar os outros, tá? Eu analisei ele primeiro porque ele foi o que mais me chamou a atenção por causa da mítica que o traz, porque não é um yokai. Então, por não ser um yokai, me chamou a atenção, porque a mítica dele é um cavaleiro da morte, que é uma coisa mais medieval, digamos assim, que é mais da cultura grega, do que propriamente da cultura japonesa. Apesar que os japoneses têm os shinigamis, mas não é tão ocidentalizado assim, né? Parece muito com a cultura ocidental nossa. Por isso que me chamou mais atenção. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal.